O mundo vai te perguntar quem tu é, e se tu não souber a resposta, ele é que vai te dizer. Eu acho que a coisa mais triste que pode acontecer na vida de alguém é passar pela vida sem ter o controle sobre a própria biografia. Eu percebi que eu estava sempre empurrando a minha felicidade para o momento em que a próxima conquista chegasse. Eu não sei se o que eu quero é o que eu quero, se é o que eu quero, o que o mundo quer que eu queira. Pois é, nunca parei pra pensar nisso. Imaginar a tua alma saindo do teu corpo são os detalhes que trazem a magia do exercício. Um diálogo direto com a nossa morte é trazer um pouco de um senso de urgência. A gente não consegue fazer planos para o futuro porque o dia de hoje já é uma sobrecarga muito grande. Tentar entender qual é o inferno do qual tu quer fugir. Oi, gente, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Larissa e hoje eu tô até aqui no meu quarto pra gente conversar, porque a conversa de hoje é um pouquinho mais intimista. É um tema que mais ocupou a minha mente nos últimos meses, nos últimos anos, e que eu considero muito importante, porque entender isso talvez te poupe aí alguns anos, até uma vida de sofrimento e expectativas frustradas. Desde muito cedo eu sempre fui uma pessoa muito questionadora, principalmente sobre questões existenciais, do sentido da vida. Com 10 anos eu estava lendo O Mundo de Sofia e sempre mergulhei muito nessas questões, mas nos últimos anos isso tem sido mais forte para mim. Principalmente porque eu observei que parecia que eu estava sempre pulando de conquista em conquista e eu não enxergava muito bem qual era a linha de chegada, sabe? Quando que eu ia finalmente chegar lá? E isso me suscitou diversas outras perguntas, como o que eu deveria fazer com a minha vida, se existe algo que eu deveria estar fazendo, ou se essa questão do dever não existe, se existe certo ou errado, se tem um gabarito das escolhas certas que eu tenho que tomar na vida, se as coisas que eu gosto eu realmente gosto, ou o mundo me faz achar que eu deveria gostar. E quando a gente busca entender um pouquinho mais sobre isso, parece que a gente encontra mais perguntas do que respostas. Porque muitas pessoas se aventuram a falar sobre esse tema, eu particularmente adoro ouvir sobre esse assunto, e a gente vê que a gente tem que fazer algo que seja relevante, mas também tem que ser algo que a gente goste, tem que ser algo que a gente tenha alguma habilidade, alguma facilidade, tem que ser algo que seja útil, tem que ser algo pelo qual tu consiga ser remunerado. Então são muitos aspectos, muitos pré-requisitos que a gente tem que preencher para sentir que tá fazendo algo que vale a pena com a nossa vida. Eu comecei a me questionar muito fortemente isso no final da faculdade, porque quando a gente tá ali na época do internato, é comum que absolutamente 100% das interações que tu tem com as pessoas envolvam o tema residência. Qual residência tu quer fazer, se tu já decidiu, se ainda não sabe. Em absolutamente todas as conversas esse tema vai surgir. Eu nunca tive muita certeza do que eu queria fazer, eu sabia que eu gostava das partes com mais adrenalina, emergência, UTI, cirurgia, mas eu nunca consegui bater o martelo e dizer que eu ia fazer tal especialidade. E quando eu bati o martelo, eu decidi que ia fazer medicina intensiva, que é trabalhar em UTI, pacientes bem graves. Coincidentemente, foi um momento em que eu me dei conta que escolher uma especialidade dentro da medicina não era escolher qual tema eu ia mais estudar o resto da minha vida. Escolher uma especialidade era escolher um estilo de vida. E eu comecei a observar o estilo de vida das pessoas que trabalhavam com aquilo que eu queria trabalhar e eu vi que não era bem isso que eu queria. E isso me deixou em conflito interno, porque realmente era a única residência que eu imaginava fazer, e agora eu tava vendo que talvez não ia fechar com a vida que eu queria ter. Foi um processo longo e difícil pra aceitar isso. E aí até às vezes as pessoas podem dizer que não é sempre assim, que tem como conciliar, que dá pra fazer tudo, mas às vezes realmente é um preço que tu não tá disposto a pagar. E esse foi o meu caso, enfim. O meu ponto é, quando a gente tá no ensino fundamental, a gente é louco pra estar no ensino médio, que são os grandões, são os populares, e a gente quer ser eles. Aí a gente chega lá e a gente já sabe que tem que entrar na faculdade, tem nem noção do que é a vida adulta e tem que escolher uma profissão, a gente vai lá, escolhe de qualquer jeito, faz a faculdade, chega no fim da faculdade, tem que pensar na especialização, e era essa angústia que eu comecei a sentir como se eu estivesse chegando no topo da montanha, eu vou me formar, e mesmo assim não é o suficiente, vai ser derramado mais uma tonelada de terra para eu continuar escalando, para quem sabe um dia eu conseguir sentir que, não, agora eu cheguei lá. E entendam que eu não tô criticando o fato de a gente precisar continuar estudando, evoluindo, aprendendo, melhorando cada vez mais. Isso, obviamente, faz parte de prestar um serviço de qualidade ou de melhorar como pessoa. O meu ponto é que eu percebi que eu estava sempre empurrando a minha felicidade para o momento em que a próxima conquista chegasse. Isso me fez começar a refletir de uma maneira um pouco mais crítica sobre os caminhos que eu estava escolhendo trilhar. Não, então eu vou sair daqui, daí eu já vou entrar numa residência, 3, 4, 5 anos de vida bem corrida, trabalhar pra caramba, aí eu vou ter 30 anos, recém me inserindo no mercado de trabalho,
E aí, ao mesmo tempo, também meio que já tá na idade de começar a ter filho, como é que eu vou conciliar isso? Isso começou a trazer muitas questões pra minha cabeça. E eu cheguei a pensar várias vezes como teria sido mais fácil se eu simplesmente não questionasse nada, entrasse numa residência qualquer que fosse me dar um estilo de vida que eu mais achasse legal, que fosse combinar com a minha personalidade, e seguisse o caminho tradicional sem ficar encontrando tantas questões. Mas eu acredito firmemente que a gente tem que buscar o que é significativo e não o que é conveniente. Eu penso diversas vezes que talvez eu me arrependa de não ter simplesmente seguido esse caminho sem ficar viajando na maionese. E talvez aconteça. Talvez daqui uns anos eu pense, meu Deus, por que eu simplesmente não fiz uma residência qualquer? Mas eu tenho muita dificuldade de não enxergar isso como algo positivo. Porque eu acho que a coisa mais triste que pode acontecer na vida de alguém é passar pela vida sem ter o controle sobre a própria biografia, sobre a história que está escrevendo. Quando a gente toma as decisões de acordo com aquilo que é mais conveniente ou fácil no momento, a gente tá vivendo no automático. Tem até uma frase que eu acho que é do Carl Sagan, que diz que o mundo vai te perguntar quem tu é, e se tu não souber a resposta, ele é que vai te dizer. Então, às vezes, a gente acha que o difícil é tentar algo novo, arriscar, questionar, sair da caixinha, mas no fim das contas, difícil mesmo é abrir mão do controle da tua própria vida. Então, toda essa reflexão, apesar de angustiante e de não ter me trazido, na verdade, nenhuma resposta 100% certa, eu particularmente vejo muito sentido e me sinto muito feliz em estar nesse processo de busca. E foi nessa jornada, navegando por todas essas questões, que eu encontrei 3 exercícios práticos para tentar te trazer um pouco mais de clareza. Não vai te dar nenhuma resposta, até porque a gente muda o tempo inteiro e isso é lindo na vida. Então eu até recomendo que tu guarde esses exercícios para fazer várias e várias vezes na vida e assim evite passar por esse planeta sem justificar a tua existência. O primeiro exercício é o exercício do elogio fúnebre ou do necrológio. Como que funciona? Se tu tiver tempo agora, já pausa o vídeo e vai para um lugar reservado onde tu tenha privacidade, onde tenha silêncio e tu consiga realizar esse exercício, que aí é mais uma atividade que tu não vai procrastinar. Mas se tu estiver num ambiente que tu não tem como fazer isso agora, salva o vídeo para fazer depois. Mas eu fortemente recomendo que tu separe um tempinho para responder pelo menos um dos exercícios, porque isso pode te poupar muito sofrimento, assim como fez comigo. Então agora, num lugar reservado, com papel e caneta, ou computador, celular, tu vai primeiro fechar os teus olhos e imaginar a seguinte cena. Hoje era um dia comum, tu acordou no horário que tu sempre acorda, tomou teu café, te arrumou, pegou as tuas coisas e saiu para trabalhar como tu sempre faz. Mas hoje, no meio do caminho, sofreu um acidente de trânsito bem grave. A equipe de socorro chegou no lugar, mas já era meio tarde, não tinha o que fazer e tu já tinha partido. Agora o exercício consiste em tu imaginar a tua alma saindo do teu corpo e tu observando a cena de cima. Então, como se tu estivesse observando ali o que está acontecendo depois da tua morte. Todos os teus familiares, as pessoas que tu gosta, começam a receber aquelas ligações terríveis, assustadoras, que ninguém consegue acreditar, as pessoas chorando, desesperadas. Depois de algumas horas, já assimilando melhor a notícia, vai ser feito o velório. Não sei se isso é um costume geral. Pois é, nunca parei pra pensar nisso. Mas normalmente quando uma pessoa morre, os familiares se reúnem ao redor pra prestar homenagens e tudo mais. E enfim, tu vai imaginar que o pessoal tá ali, se reuniu pra prestar homenagens pra ti, depois da tua morte. E aí tu tá ali observando o teu próprio velório. Normalmente então as pessoas falam, fulana era uma pessoa incrível, uma grande amiga minha desde criança, ela sempre foi muito engraçada, muito divertida de estar perto. Quando ela tava, a gente podia garantir que era risada. As pessoas falam coisas assim referentes à pessoa, né? E aí o exercício é tu escrever o que tu gostaria que as pessoas estivessem falando sobre ti nesse momento. Não é o que tu acha que elas falariam hoje, é o que tu gostaria que elas estivessem falando. E aí, normalmente, né, ninguém vai falar sobre profissões, coisas assim. É um exercício imaginativo mais para construção de caráter, assim, coisas intrínsecas à tua personalidade que as pessoas normalmente comentam. Generosidade, humildade, divertida, esse tipo de adjetivo. Esse é um exercício que ajuda a trazer muito à tona questões bem fundamentais da vida humana, características que a gente gostaria de apresentar que são muito enraizadas, é uma coisa que é muito perceptível. É importante ressaltar que o exercício é imaginando que tu alcançou o padrão que tu gostaria de ter, não o que tu é hoje. E o foco não é muito nas circunstâncias, então, tipo, se tu se tornou um médico ou não, mas que tipo de médico? O
médico que tem que tipo de características. Se foi mãe, se não foi, se foi uma boa filha, se foi uma boa esposa, esse tipo de coisa. Esse é um exercício que eu fiz em momentos diferentes da vida e foi muito nítido a diferença das prioridades que eu tinha quando eu era um pouquinho mais nova para as prioridades que eu passei até agora. Então, agora, palavras como uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa filha, são coisas que antes não apareciam nesse exercício. Então, era muito mais sobre ser. Eu acho muito legal esse exercício também porque alcançou grandes conquistas nesse âmbito. A intenção desse exercício é te mostrar muito claramente o tipo de pessoa que tu gostaria de ser, para que tu consiga fazer esse paralelo com quem tu é hoje e enxergar qual que é o gap, né? O que tá faltando para te ser essa pessoa que tu gostaria de ser. E, de novo, isso é nos teus padrões. Se tu não acha que deveria ser uma pessoa generosa, caridosa, isso não precisa estar no exercício. Ele nos coloca em um diálogo direto com a nossa morte. Isso é uma coisa que a gente não costuma fazer muito, porque, obviamente, não é nem um pouco agradável, mas é importante para trazer um pouco de um senso de urgência na necessidade da melhora. Porque como melhorar é um processo contínuo e que vai durar a vida inteira, muitas vezes a gente não busca maneiras de acelerar esse processo. Só que a gente pode morrer amanhã, depois de amanhã, daqui 5 dias. E dependendo do quanto a gente procrastinar, pode ser que a gente não tenha tempo suficiente para alcançar esses objetivos. O segundo exercício tem mais ou menos a mesma lógica, mas aplicada para um olhar mais do dia a dia mesmo, de atividades da rotina. Esse exercício é chamado o dia ideal, a semana perfeita, o dia perfeito, chame como quiser. O mais legal é fazer ele como um exercício de meditação guiada. Então, tu pode procurar, talvez tenha na internet, ou mandar no ChatGPT o comando, posso deixar na descrição para vocês, um comando pedindo para ele narrar para ti isso que eu vou falar, para te colocar um fone de ouvido e fazer como se fosse uma meditação guiada. Pode parecer bobo, mas funciona de verdade. Inclusive, a primeira vez que eu fiz esse exercício foi no formato de meditação guiada e foi responsável por tomadas de decisões muito importantes. Então, acreditem e façam como eu vou falar. A ideia aqui é não poupar detalhes. São os detalhes que trazem a magia do exercício. Basicamente, tu vai começar a imaginar um dia perfeito na tua vida, da hora que tu acorda até a hora que tu vai dormir. Ah, um dia perfeito pra mim é passar o dia inteiro na beira da praia. O objetivo é que seja um dia da tua rotina, não um dos teus dias de férias. E a gente sabe que a vida não é feita de férias, e mesmo que a gente tivesse uma vida de férias a vida inteira, a gente nem iria aguentar isso. Então, vamos nos poupar de toda essa explicação e imaginar um dia normal, tá? Um dia com trabalho, rotina, tudo certinho. A ideia, então, é fechar os olhos e imaginar que tu acordou na tua cama, da tua vida perfeita. Então, imagina como é o lençol, se ele é um lençol de 1000 fios, se ele é de seda, de algodão, se tem alguém do teu lado quando tu acorda ou não. Que horas são, mais ou menos? Tu acordou com despertador ou tu acordou naturalmente? Quando tu pisa no chão do teu quarto, como é o piso? Ele tá gelado? Ele tá temperatura ambiente? Quando tu abre a janela, ela é aquelas que abre de controle ou tu abre com a mão? Qual é a vista? Se é uma casa no campo, no meio de uma cidade, um apartamento? Se é no apartamento, em que andar é? Todos os detalhes tu vai imaginar. Depois o que tu vai fazer, se tu já vai sair, se tu fica em casa mais tempo, tu que faz o teu café da manhã, todos os detalhes mesmo, tá? A ideia é ficar viajando nessa imaginação, porque nesse exercício vai saltar claramente para ti quais são as tuas prioridades, o que tu quer alcançar na vida. Foi nesse exercício que eu vi que fazer medicina intensiva não ia ser compatível com o estilo de vida que eu queria ter. Eu adoro dormir na minha cama, eu adoro dormir de noite, eu adoro ter uma rotina certinha, adoro estar em casa. E a gente sabe que a vida de uma pessoa que faz plantão em UTI, muitas noites ela não dorme em casa, passa muitas horas no hospital, às vezes troca o turno, né? Trabalha de noite, dorme de dia. E isso, a longo prazo, seria muito ruim para o estilo de vida que eu prezo hoje, né? Então, fazer esse exercício me poupou aí anos, né? Muitos anos de vida que eu poderia ter descoberto só depois lá do meu 5º ano de profissão que aquilo não estava fazendo bem pra mim. Então, botem fé no exercício, façam, vocês vão ver que é maravilhoso. E aí tu pode pedir pro ChatGPT te mandar as perguntas pra te ajudar a imaginar ou gravar, fazer meditação guiada, as possibilidades são infinitas. O terceiro exercício, ele é pra te fazer entender as mesmas coisas também, mas através da lógica reversa. Esse é um exercício proposto pelo Jordan Peterson. Vocês já devem estar cansados de ouvir eu falar desse homem, mas o que eu posso fazer se ele é maravilhoso? E ele fala que muitas vezes, quando a gente tá passando por um momento difícil na vida, um episódio depressivo, ou a gente tá completamente perdido no fundo do poço, não tem perspectiva nenhuma na vida, a gente tende a diminuir a nossa linha do tempo. O que significa isso? A gente não consegue enxergar muito pra frente, a gente não consegue fazer planos pro futuro
Porque o dia de hoje já é uma sobrecarga muito grande. A gente não sabe nem como a gente vai chegar até o fim do dia, então a gente não consegue imaginar 5 anos, 10 anos pra frente. Nesses momentos, então, um exercício que ele propõe, que é muito bom também, me ajudou em momentos difíceis, já que tu não consegue planejar o futuro pra frente, enxergar ou vislumbrar aquilo que tu deseja alcançar, porque tu não tem motivação suficiente pra isso, uma forma de enxergar a direção que tu deve seguir é tentar entender qual é o inferno do qual tu quer fugir. O que significa isso? Ao invés de imaginar como seria minha vida se tudo desse certo, é imaginar como seria minha vida se tudo desse errado daqui pra frente. Se minha alimentação piorasse cada vez mais, se eu continuasse sem fazer nenhuma atividade física, se eu continuasse com os meus horários completamente aleatórios, sem ter rotina de sono, rotina para acordar, se eu continuasse desempregado e também sem procurar o que fazer da minha vida, dependendo dos meus pais, atazanando a vida dos outros. A ideia é tu imaginar como seria a vida se ela fosse horrível, péssima. E eu lembro que pra mim foi muito claro, porque quando eu comecei a imaginar como seria minha vida se ela fosse um inferno, eu vi que ela iria caminhar pra esse lado se eu simplesmente continuasse fazendo tudo que eu tava fazendo naquela época. Sem treinar, sem me alimentar direito, sem buscar melhorar as minhas relações, sem buscar entender e melhorar os meus comportamentos. E esse choque, às vezes, de ver que, poxa, se eu não fizer nada, eu tô caminhando exatamente pra esse lugar, é importante para muitas vezes ser aquele chacoalhão que a gente precisa para tomar alguma atitude, né? No meu caso foi de começar a fazer terapia e foi absolutamente essencial. E eu não estava conseguindo enxergar qual era essa saída até eu fazer esse exercício. Então, muitas vezes também a gente começa a entrar em várias abstrações, que nem eu falei no começo do vídeo. Eu não sei se o que eu quero é o que eu quero, se é o que eu quero, o que o mundo quer que eu queira, se eu tô sendo manipulada, se é isso mesmo, não sei se vai dar certo, se não vai dar certo. Quando a gente começa a entrar nessa onda de abstrações, esses exercícios com perguntas objetivas, tá, mas o que tu não quer que aconteça? Ou, tá, mas como seria se fosse perfeito? Essas perguntas um pouco mais diretas nos ajudam a sair do campo da imaginação e tentar enxergar como isso se traduziria em ações práticas no dia a dia. Esses exercícios me ajudaram demais, me fizeram escapar de seguir por caminhos que com certeza me fariam infeliz. Com certeza não, né? Mas a gente não tem certeza de nada nessa vida. Mas certamente refletir se o que a gente tá fazendo tá alinhado com o que a gente quer de fato nunca vai ser negativo. Então eu espero que tenha sido útil. Me contem aqui nos comentários qual exercício vocês mais gostaram, se já conheciam algum. E também se gostaram desse formato de vídeo um pouco mais intimista, como se fosse uma conversa. Que eu vou ficando por aqui. Se inscrevam, deixem um like e até o próximo vídeo.